O melhor certificado é alguém poder voltar a competir. É ouvir a risada de quem você nem conhecia. É voltar a receber um abraço. Em 40 anos, milhares de mineiros certificaram a rede Mater Dei de saúde. Agora, o certificado é outro. Toda a rede tem o selo JCI, o mais importante do mundo para hospitais. Isso garante que seguimos os padrões mais exigentes para você ficar bem. Ciência. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, aprendemos que a ciência, mais do que nunca, é feita por pessoas como a gente. O João, que joga bola e é cientista. Ele trocou a resenha com os amigos para encontrar soluções. E a Lídia, que é maratonista e substituiu os treinos para correr mais rápido na busca de resultados. A ciência, ao longo dos últimos meses, precisou de amigos, parceiros e voluntários para oferecer apoio e acolhimento nesse momento difícil. E foi assim que vimos pessoas que em casa vibraram e se emocionaram com os profissionais de saúde que foram levados à exaustão, mas que escreveram histórias de superação. Vimos por trás dos diplomas, jalecos e máscaras, humanos, que também ficaram isolados dos abraços, do carinho e do calor de quem eles amam. E agora que falta tão pouco, chegou a nossa hora de reforçar os cuidados com a máscara, a higiene pessoal e o distanciamento. Então, deixe seu braço pronto, pois estamos a cada dia mais perto do próximo abraço. Grupo Sabin, parceiro da saúde nessa luta pela vida. 255 milhões de reais. Esse é o total que a Credicom distribuiu para seus cooperados nos últimos 8 anos. Seu banco já dividiu ganhos com você? Na Credicom, quanto mais você usa produtos e serviços, mais participa dos resultados. Abra uma conta e vem ser dono também. Cooperar é bom, superar as expectativas é Credicom. Sicoob Credicom, bons resultados o tempo todo. Uma boa noite a todos. Meu nome é César Morim, eu sou o atual presidente da Associação Baiana de Medicina e sejam bem-vindos a todos no 16º Congresso da Associação Baiana de Medicina, cujo tema central é a construção do pensamento científico. Tenha certeza que nós preparamos cuidadosamente essa programação com palestrantes renomados, conhecidos nacionalmente e internacionalmente, para enriquecer ainda mais esse debate que começou ontem e vai até amanhã. Como eu disse ontem, através das diretorias científicas e acadêmicas, a Associação Baiana de Medicina criou um calendário de eventos científicos online, pela época que estamos passando nesse momento, que estão sendo realizados ao longo deste ano. O objetivo é manter nosso propósito de educação continuada e estreitar laços entre médicos e estudantes de medicina, e tenha certeza é o principal objetivo da nossa associação. Já temos esse ano, certo, um total de realizar até o final do ano cerca de 50 eventos online. E agora no mês de setembro estamos realizando, sem dúvida nenhuma, nosso principal evento, que é o nosso congresso, o Congresso da ABM. É bom lembrar para vocês, como vocês viram na chamada, um outro evento muito importante que fechamos, que é uma parceria com o BCRI, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, que o professor Dr. Renato está na frente. E ontem, na apresentação aqui, ele foi dito e já está confirmado que houve uma cooperação entre ele e a ABM para a gente trazer o ISTA 2021 para cá, que é o 14º Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação, que vai ser realizado aqui, já uma data certa, no dia 30 de outubro, como vocês estão vendo aí, e breve ser pelas nossas redes sociais, principalmente pelo site www.abmeducaçãopermanente.org.br, vocês vão ter mais informações sobre esse simpósio. Bom,
Eu quero aproveitar aqui esse momento para destacar a importância de ser um associado da Associação Baiana de Medicina e de poder contar com condições especiais nas inscrições de eventos como esse da nossa associação, além de poder desfrutar de produtos e serviços com descontos de mais 100 empresas parceiras cadastradas em nosso clube de vantagens e também dos departamentos da BM com apoio científico, a educação médica continuada, temos o INES, que é o nosso Instituto de Simulação, temos também a nossa sede social, cada vez mais estamos trazendo novos esportes para dentro. Então, eu acho, e como a gente vê que, a gente sabe que dentro desse congresso tem muitas ligas participando, estudantes de medicina, é importante que os estudantes venham para a BM, certo? Uma hora que esse estudante vem para a BM, certo? A gente cada vez mais fortalece a nossa classe, fortalece mais a medicina, fortalece mais a nossa associação, e o estudante, para ser sócio da BM, não precisa pagar nada. Então, e ele sendo sócio, ele vai poder se beneficiar com todas essas coisas que a BM oferece. Eu aproveito também esse momento para agradecer aos patrocinadores do nosso congresso. Como vocês viram aí, a Rede Mater Dei, o Cicobi Credicom, o Guia Médico ABM, o Laboratório Sabin, Leme Imagem, o IBPP, que é Proteção em Soluções Profissionais. E também agradeço principalmente ao apoio da divulgação feita pelo Instituto Quintanilha e, importante também, as ligas de medicina. Nesse momento, 4 ligas estiveram com a gente, mas sei que vamos ter outras nos nossos próximos eventos, cada vez mais está trazendo as ligas. Então, eu agradeço a LAOF, que é a Liga de Oftalmologia, a LBI, a Liga de Infectologia, a LACMED, que é a Liga de Clínica Médica, e a LAMEL, a Liga de Medicina Legal. Espero futuramente até a Liga também de Angiologia e Cirurgia Vascular vai estar com a ABM, tenho certeza disso. Agradeço também ao apoio institucional da ABM, apoio científico e educação permanente. Bom, aproveito nesse momento também e saúdo os participantes dessa noite, que são os palestrantes Dr. Raimundo Paraná e Dr. Álvaro Cruz, e os debatedores, Dr. André Almeida e Dr. Antônio Alberto Lopes. E o nosso diretor acadêmico da ABM, Dr. Hélio Braga, que eu vou passar a palavra agora para ele, que ele vai coordenar, certo, essa mesa hoje, e que é a mesa redonda estratégica para a construção da pesquisa e busca de evidências. E Dr. Hélio Braga, além de ser diretor da Associação Baiana de Medicina, ele realizou o fellowship em ressonância magnética pelo John Hopkins Hospital, é professor adjunto de radiologia da Universidade Federal da Bahia e diretor médico da Rede DOR São Luís. Dr. Hélio está aqui ao meu lado e eu passo a mesa para você conduzir essa noite hoje, que eu sei que vai ser mais uma grande noite nesse congresso da ABM. Obrigado a todos. Boa noite a todos, boa noite, presidente. É com imensa honra que damos início ao segundo dia do nosso congresso, convidando o Dr. Raimundo Paraná a falar sobre o passo a passo para ler um artigo científico. Dr. Raimundo Paraná é professor titular de gastrohepatologia da Universidade Federal da Bahia. Ele é mestre, doutor e livre docente em hepatologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia e ex-presidente da ALE, Associação Latino-Americana para Estudo dos Fígados. Ele terá 30 minutos para falar sobre o tema. Seja bem-vindo, professor Paraná. Obrigado, César. Obrigado, Hélio. Inicialmente, quero agradecer o convite e parabenizar pela escolha do tema. Nesses tempos que vivemos, a gente tem que falar muito em ciência e a gente tem que levar a ciência para a medicina, fortalecer a ciência na medicina e também nos cursos médicos. A minha tarefa aqui, eu vou já compartilhar agora, será falar sobre como nós devemos escolher e ler um artigo científico. Parece uma coisa simples, mas não é. Hoje, com o volume de informações que a gente tem chegando a todo momento, se você não tiver alguma astúcia, alguma estratégia para ler artigo científico, você acaba lendo muita coisa e sobra muito pouca coisa no final. Há hoje algumas práticas que não são nada ortodoxas de publicações, e tem o famoso publique ou pereça, desapareça. Então, há um volume de publicações
de baixa qualidade muito intensa, e agora, mais ainda, com a chegada das neoespecialidades, que não são reconhecidas pelo Conselho, que não tem RQE, essas publicações de baixo nível científico, de valor algum, do ponto de vista de influência, da capacidade de influenciar numa escolha terapêutica ou diagnóstica, estão cada vez mais abundantes. Então, a leitura eficiente de um artigo científico, ela precisa por quê? Porque a medicina precisa ser baseada em evidência. Isso foi uma conquista que se consolidou nos anos 80. Isso existe por quê? Porque nos faz ter consciência, o uso judicioso da melhor evidência disponível para tomar a decisão e no cuidado dos nossos pacientes individualmente. Se você não age com fidelidade à evidência científica, você não estará agindo de forma ética com o seu paciente. Existem vários modelos metodológicos para gerar evidências científicas, cada um deles se adapta a um objetivo diferente. Então, por exemplo, se você quiser avaliar desfecho de doença ou uma terapêutica, você precisa de estudos prospectivos. Se você vai avaliar risco ou causa-exposição, é prospectivo. Já os estudos transversais vão nos dar a ideia de prevalência. A grande questão é que, se você não souber isso, você acaba interpretando mal. O que ocorreu agora, nesses tempos da Covid, é porque muita gente leu o artigo retrospectivo e achou que ele podia relacionar os achados desse artigo à doença, desfecho e à terapêutica. E aí foi o desastre que ocorreu. Num determinado momento, pessoas se mantiveram firmes e praticamente totalmente imutáveis em relação a conceitos que adquiriram através de estudos retrospectivos, estudos esses que não se sustentaram nos prospectivos, mas muitas pessoas, até por ignorância acerca de metodologia científica, muitos se recusaram a retratar o seu raciocínio clínico. E isso foi muito ruim para os pacientes. Muito bem. É preciso, então, hierarquizar os estudos em níveis de evidência. As melhores evidências vêm com as revisões sistemáticas bem feitas, não é qualquer revisão sistemática, com as meta-análises, com os ensaios terapêuticos. Os ensaios terapêuticos, mesmo que não completamente limpos, entre aspas, aqueles que são abertos, por exemplo, ainda assim têm um nível de evidência bastante alto. Os estudos prospectivos com intervenção também têm um nível de evidência alto, inclusive os que usam os controles contemporâneos ou controles históricos. Se você avalia risco, o estudo pode ser retrospectivo, ambispectivo, e aí vem o caso controle, e o nível mais baixo são as séries de caso, que não podem ou não devem influenciar tomadas de decisão, exceto em algumas situações especiais. E aí você hierarquiza o grau de recomendação também baseado na qualidade da evidência. Se aquela evidência foi gerada num estudo de nível 1, há um elevado grau de recomendação. Se aquela evidência foi gerada no estudo de nível 3, ele não pode ter um grau de recomendação muito elevado, obviamente. Então, na hora que você vai ler esse artigo, você tem que estar atento à metodologia científica, estar atento à qualidade da revista, estar atento também à questão dos autores. Em relação à revista, sempre se pergunte qual a revista. Existe muita revista que não tem impacto algum e que só serve para validar condutas que são estapafúrdias. Não são científicas, são mais propaganda do que ciência. Qual é a indexação dessa revista? Ela está indexada em qual base de dados bibliográficos? Qual é o índice de impacto da revista? E dos autores, qual o índice de citação do autor, sobretudo do autor principal e do último autor? Pertence a algum grupo sólido de pesquisa? Ele tem uma linha de pesquisa no tema ou ele é um papillon? Papillon é uma borboleta que, ora está publicando sobre um assunto,
assunto, hora está publicando sobre outro assunto, ele vai pousando em várias árvores diferentes. Esse indivíduo geralmente não tem grande consistência no que produz. O que busco com a leitura desse artigo, o que eu busco é converter a informação em questões que eu posso responder e melhorar a assistência ao meu paciente. Eu vou incorporar essa informação, se ela tiver um excelente nível de evidência, a minha prática clínica. Olha a minha responsabilidade como médico. A minha responsabilidade é total, porque o meu paciente ele será fruto da minha capacidade de melhor adquirir a informação na evidência científica, na leitura dos artigos que geram evidência científica. Quando você busca ler um artigo, sempre se pergunte por que eu estou lendo esse artigo? Porque há níveis de interesses diferentes. Por exemplo, você pode estar lendo um artigo porque é uma revista muito qualificada, de altíssimo impacto, e, de repente, tem um assunto que lhe interessa, embora possa até não estar no seu dia a dia, ou possa até estar no dia a dia com um paciente que você já viu, etc. Mas a revista, ela lhe seduziu pela qualidade dela. Eu tenho interesse porque eu estou vendo um paciente que tem algo que eu quero estudar melhor. Pode não ser minha área, mas eu quero estudar melhor, ou eu tenho interesse porque eu quero compartilhar com outros membros da minha equipe. A medicina hoje não é sozinha, não é mais o médico sozinho, é o médico com a equipe multidisciplinar. A hepatologia hoje não funciona com o hepatologista. Se não tiver o patologista, o imaginologista, o radiologista, o intervencionista, o cirurgião, não funciona. Não será. O indivíduo pode ser bom, mas ele não fará uma boa medicina. Então, é preciso compartilhar a informação com o seu grupo multidisciplinar. E esse pode ser um dos objetivos da sua leitura. Você quer só adquirir conhecimento num tema de interesse geral? Por exemplo, você é um hepatologista, mas você quer estudar COVID, mas você não é uma pessoa que queira se apropriar inteiramente da COVID de forma mais sofisticada. Aí as revisões sistemáticas servem bastante para isso. Mas se eu quero influenciar na minha decisão terapêutica, eu tenho que buscar estudos muito bem conduzidos, de fase 3, e tenho que buscar meta-análise. Em outras palavras, é isso. Se eu busco terapêutica, eu tenho que ter estudos randomizados duplo cego ou abertos com um nível menor, ou estudos de coorte, mas, de qualquer maneira, estudos prospectivos. E até mesmo de vida real, é algo que mais recentemente voltou à tona, eu vou comentar posteriormente. Se eu busco informações epidemiológicas de prevalência ou de incidência, é óbvio que eu vou buscar estudos transversais e longitudinais. Se eu busco risco, caso controle. Se eu busco validação de ferramenta diagnóstica, um determinado teste, um determinado exame de imagem, meu foco é acurácia, valor preditivo positivo ou negativo, é sensibilidade, especificidade, e tem que ser analisado isso sobre a relatividade do teorema bayesiano, que nos dá a predição do teste de acordo com a expectativa daquele paciente ter a doença, obviamente. Então, se você vai testar um paciente para um determinado teste, de um paciente que você quer saber se ele foi exposto à COVID e ele não tem histórico nenhum que tenha chamado a atenção para a possibilidade dele ter tido COVID, é óbvio que se você achar um teste positivo aqui, nós vamos ter um impacto menor do que se esse indivíduo tiver uma história clássica de COVID. Validação da proposta diagnóstico-terapêutica, a meta-análise pode nos ajudar muito. As revisões sistemáticas, o problema é que as revisões sistemáticas acabaram se banalizando muito e é preciso prestar atenção a essa questão. Eu sempre digo aos alunos, pensem na estratégia FINER, que é a factibilidade, o nível de investimento, tempo e expertise da equipe que escreveu o artigo, se o artigo é interessante, se ele traz novas dúvidas à comunidade científica, se ele é original ou ele se contrapõe a algum conceito pré-existente ou ele traz um novo conceito, se é ético, se ele observou princípios éticos, fundamental, boas práticas clínicas, se ele é relevante. Depois que eu li esse artigo, o que é que isso vai me acrescentar? Quanto à qualidade da revista, busque sempre o fator de impacto.
As revistas de melhor qualidade são as A1, B1, são as de melhor credibilidade. Uma revista com fator de impacto acima de 2 já faz a diferença. Mas as revistas que têm fator de impacto acima de 10 são revistas geralmente altamente conceituadas, e publicar nessas revistas é difícil, e é difícil ter fraudes nessas revistas. Qual a importância da publicação? Então, a publicação ela tem uma importância no sentido de prover a informação científica, e eu, como leitor, preciso identificar qual é a qualidade dessa informação científica. Por exemplo, os estudos de meta-análise, eles trazem uma síntese de evidência científica. Vários artigos são avaliados por grupos de expertos. Esses grupos de expertos fazem o trabalho que você gostaria de fazer. Ele escolhe os artigos, homogeneiza os artigos, escolhe aqueles de melhor qualidade e ele os avalia sob uma ótica única e uma avaliação estatística única. Esses são estudos extremamente potentes quando bem feitos. Já os artigos analíticos, eles geram apenas hipóteses ou, simplesmente, no caso dos estudos de caso-controle, observam intervenções ou fatores de risco. E as revisões de literatura, quando elas não são sistemáticas, elas podem agrupar dados e conceitos relevantes. Mas, atenção, muitas vezes a evidência, um artigo de revisão é um artigo que agrega, mas ele precisa ser escrito por um profissional que tenha propriedade no assunto. Geralmente, nas boas revistas, esse indivíduo ele é convidado pelo notório saber e pelo fato dele ter uma longa história de publicações nesse tema. Não é qualquer um que escreve um artigo de revisão e publica numa revista. Não pode ser assim. Um bom artigo começa pelo título. Sempre pense, olhe o título, se o título tem impacto, se ele é claro, se ele é curto. Às vezes o título parece o sumário de tão grande que é. Se ele é informativo, se ele ilustra os objetivos. E aí você observe se ele fala da população estudada, do tipo de intervenção que foi feita, se tem grupo controle e se ele avalia desfecho. Em seguida, vá para o abstract. Boa parte das leituras de artigo elas vão parar pelo abstract. O abstract nada mais é do que o resumo da publicação, e ela deve conter a introdução, a metodologia, o resultado e a conclusão. Mas, atenção, a conclusão tem que estar condizente com os objetivos e a metodologia também condizente com os objetivos. Então, se isso não acontecer, esse é um artigo que geralmente não vai agregar grande valor ao final da sua leitura. A estatística eu não vou comentar. Eu costumo dizer, aliás, não sou eu, é um professor meu na França que dizia que os estatísticos são magos. Eu sei que o Antônio Alberto está aí, ele vai poder me ajudar nisso. Eu me lembro que teve um grande escândalo com uma determinada droga anti-inflamatória que foi colocada no mercado e saiu do mercado. Ela tinha passado por um estudo de fase 3. No estudo de fase 3, posteriormente, tinham identificado, na comparação desse anti-inflamatório com outro padrão, que as pessoas com esse anti-inflamatório tinham mais evento cardiovascular, mas se aplicou um teste estatístico em que chegava à conclusão de que não aumentava evento cardiovascular. Era outra droga que diminuía o risco de evento cardiovascular. Ou seja, os números são passíveis de manipulação. Isso é outra coisa que o tipo de revista que a gente procura para ler nos ajuda muito, porque é impossível ter um conhecimento estatístico muito profundo, exceto para alguns profissionais que se dedicam exclusivamente a isso. Eu tinha um professor em São Paulo que dizia que, antes dele ler qualquer artigo, ele ia no gráfico e nas figuras. Se as tabelas não tinham as observações condizentes com o objetivo, ele não lia. Se os gráficos eram confusos, ele não lia. E se os resultados não estivessem nos gráficos, ele não lia. E realmente é muito importante. Você começa olhando o gráfico e as tabelas, e você já nos gráficos da tabela você tem uma compreensão do que está se buscando no artigo. A discussão
Os parágrafos iniciais, o autor geralmente ressalta seus resultados, a relevância do trabalho, mas o autor, na discussão, precisa mostrar humildade e autocrítica. Ele precisa identificar quais são os bias, os vieses que ele teve, porque não há trabalho que não tenha lá os seus problemas. E as conclusões precisam ser coerentes com os objetivos. Portanto, a autocrítica, a humildade, ele deve dizer o que ele buscou, o que ele acrescentou, o que ele deixou de acrescentar e o que ele precisa fazer para preencher lacunas de conhecimento que ele deixou de produzir. Bom, uma outra questão importante que eu resolvi trazer aqui são as recomendações e os guidelines com o painel de expertos das sociedades científicas. Na atualidade, há um grande volume de informação científica. Esse grande volume de informação científica, sobretudo sobre tratamento e diagnóstico, gera dificuldade de acesso a essa informação. E, muitas vezes, há controvérsias. Então, as sociedades de especialidade usam os painéis de expertos e publicam os seus guidelines, e eles são hoje muito apreciados, porque eles realmente baseiam uma conduta do tratamento de pacientes em diretrizes que foram referendadas por expertos reconhecidamente conhecedores do tema. Então, o indivíduo ele sente que ele está exercendo uma prática clínica ética e segura. Isso é muito comum na atualidade, todas as sociedades fazem isso. O que é importante ao ler uma diretriz é entender qual foi a metodologia utilizada. Elas não são homogêneas. Por exemplo, essa da Associação Europeia para o Estudo do Fígado e Hepatite C definiu o grau de evidência alta quando, por exemplo, é muito improvável que uma outra pesquisa mude o conceito que essa gerou. Ou seja, é uma pesquisa de altíssimo impacto e com informação consolidada. Na medida que essa confiança vai caindo, ele vai diminuindo o grau de evidência. E a recomendação ela é baseada não só no grau de evidência, mas também em outros aspectos, como, por exemplo, o custo, a capacidade operacional de se fazer essa nova proposta terapêutica ou diagnóstica e qual é a importância disso para o paciente. Às vezes, agrega muito pouco ao resultado final, mas agrega muito mais trabalho e custo. Já recentemente, isso na semana passada, a Sociedade Brasileira de Hepatologia fez o consenso, o guideline, das recomendações sobre CHC. E ele usou o grau de recomendação baseado nos estudos randomizados, controlados ou meta-análises, como grau máximo, pelo menos um estudo, e isso ia diminuindo na medida que a qualidade da informação ia sendo reduzida. Já o grau de recomendação era baseado na concordância entre o painel de expertos. Na votação, se você tivesse mais de 90% de concordância, recomendava, na medida que a concordância entre os expertos ia caindo, você ia diminuindo o grau de a intensidade, o poder do grau de recomendação e até mesmo não recomendar. Os estudos de ensaios clínicos são outros fatores extremamente importantes e sem ensaio clínico você gera confusão que foi gerada na Covid com esses tratamentos ineficazes. E aí, quando você desenha o ensaio clínico, você tem o quê? Pesquisa pré-clínica. Você tem uma molécula ou você tem uma proposta, você quer estudá-la, você estuda primeiro em laboratório, in vitro, não pode transportar o conhecimento in vitro para o conhecimento in vivo, muito menos em humanos. Você passa por um modelo experimental, passa por um estudo de fase 1, aí sim, em voluntários, e aí o estudo de fase 2, que vai gerar já uma avaliação de dose, comparativa de dose de efeitos adversos, até chegar ao estudo de fase 3, que é o estudo contundente, que geralmente é utilizado para o registro da droga. É uma ferramenta extremamente importante, mas que precisa estar baseada em princípios de ética, princípios da autonomia, da beneficência, da não maleficência, da justiça e da verdade. Por isso, quando se faz um ensaio clínico, o indivíduo ele tem que estar consciente. Essa confusão que está havendo aí, vocês estão vendo,
É porque há uma suspeita, não tem nada comprovado, mas há uma suspeita de que foi feito um ensaio clínico mal desenhado em sujeitos que não sabiam que estavam sendo sujeitos de pesquisa. Eram pacientes que estavam usando determinada droga para tratar uma determinada doença e que não sabiam. E nenhuma dessas boas práticas recomendadas tinham sido observadas nesse estudo, sobretudo a garantia dos nossos regulatórios, que no Brasil é a Anvisa e o CONEP. Dito isso, lembrem-se que, se você quer estudar uma droga e um medicamento novo para uma determinada doença, um ensaio clínico randomizado é o gold standard. É a maior evidência científica. E quando você lê um ensaio clínico randomizado, você tem que entender se a análise foi feita em intention to treat, a intenção de tratamento. O que é que significa isso? Significa que, se durante o ensaio clínico houve abandono, esse abandono é contado como resultado negativo. Em linhas gerais, é isso. Isso é extremamente importante, senão você falseia o resultado. Às vezes, você pode ter um excelente ensaio clínico, mas um dropout, uma perda de pacientes imensa, porque o paciente não tolerou a droga, porque o paciente não desenvolveu efeitos adversos, etc. Ele é perdido, e, se você analisar só os que finalizaram, você pode ter uma avaliação completamente enviesada nas suas conclusões. Há uma grande diferença, lembrem-se isso, eu sempre falo com os nossos residentes, entre as condições investigacionais e a condição de vida real. Os estudos de vida real têm sido hoje muito utilizados como um atalho quando você tem alguma coisa revolucionária. Hepatite C. A hepatite C você tratava com interferon, ribavirina, 50% de cura, efeitos adversos. Acontece que a hepatite C, quando surgiram os novos medicamentos para hepatite C, com excelente perfil de segurança, todo mundo curava. Então, a pergunta é, vale a pena esperar 2, 3 anos para fazer estudos clínicos bem complexos se eu tenho uma droga que cura 98% dos meus pacientes com 12 semanas e sem efeitos adversos? Então, em condições revolucionárias como essa, acaba que o estudo de vida real ele se torna realmente um atalho pela falta, porque os estudos de fase 3, pela sua complexidade, pela sua demora, vão retardar o acesso desses pacientes a uma proposta terapêutica de qualidade e de elevada eficácia. Então, por fim, habilidades para captura de evidência. Em medicina, sempre pense assim: primo non nocere. Primeiro, não faça mal. Então, qualquer coisa que você prescreva, uma simples aspirina, ou se você colocar na balança, você tem que colocar de um lado o peso do risco, do outro lado o peso do benefício. Quem lhe dá o fiel da balança? A evidência científica. Senão, você não sabe se você estará fazendo mal ou bem ao seu paciente. Infelizmente, isso tem sido cada vez mais. Vocês sabem aí, como eu sou crítico dessas propostas atuais de tratamento, essas coisas que têm surgido aí nas redes sociais, um monte de gente prescrevendo medicamentos que têm riscos e ervas, muitas ervas. Só hoje eu vi uma paciente que usava 5 ervas diferentes: garcínia, salpometo, folha magra e outras mais. E estava lá equitérica. Não tem semana que isso não ocorra. Por quê? Falta evidência científica. Se falta evidência científica, o prescritor estará prescrevendo por interesses comerciais, nunca humanísticos e completamente aéticos. E aí pode causar o quê? Maleficência ao paciente. Então, sem ciência não há credibilidade, sem credibilidade não há ciência, e sem evidência não há juízo crítico de risco-benefício. Então, nossa luta, sobretudo dos estudantes, contra o charlatanismo comercial ou ideológico é dever de todo médico ético e honesto. O médico precisa se posicionar sim. E precisa se posicionar com argumentos, porque com os argumentos descortina qualquer outro interesse. A autonomia do médico não é passaporte para ignorar fronteiras da ética e da não maleficência. Não é. Não deve ser.
Isso precisa ficar claro. Não ficou, infelizmente, mas precisa. Então, no atual momento histórico em que os dados científicos, assim como a evidência científica, está ao alcance de todos os profissionais na área de saúde, o achismo e o charlatanismo, o que é o charlatanismo? É você propor alguma coisa que você não pode comprovar que funciona. É você dizer que é especialista numa determinada especialidade e que você não tem nenhuma estrutura de formação nessa especialidade. Isso não tem mais espaço para aqueles que decidem exercer a sua profissão baseado no juramento hipocrático e para aqueles que têm princípios. Muito obrigado. Parabéns, professor Paraná, pela excelente aula, como sempre, e pelo altíssimo nível científico da sua apresentação. Dando continuidade à nossa mesa, eu convido o professor Dr. Álvaro Cruz para falar sobre o tema Como interpretar um artigo científico positivo e negativo. Dr. Álvaro Cruz é professor titular da Faculdade de Medicina da UFBA, pesquisador do CNPq e diretor executivo da Fundação PROAR. Ele terá 30 minutos para falar sobre o tema. Seja bem-vindo, professor Álvaro Cruz. Muito obrigado, doutor Hélio. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui, atender esse convite que me honra e participar desse congresso da ABM. Mais uma vez, eu agradeço a toda a diretoria e é uma satisfação especial falar depois do professor Paraná, uma liderança nacional latino-americana e, eu diria, até mundial nessa área, né? Conjugando conhecimento da metodologia, uma variação de como se usa isso na prática clínica. Eu vou compartilhar minha tela e digo que eu estou muito honrado também pelos debatedores que estarão aqui comentando a nossa apresentação. Então, o que me coube falar é como interpretar artigos científicos com resultados negativos e positivos. Eu abordar esse tema muito relevante de uma forma bastante ampla. Para começar, eu trago essa representação da expectativa de vida ao nascer, aqui colocada no eixo vertical, contra a renda per capita ajustada no eixo horizontal em vários países, né? E como a gente sabe, existe uma associação muito clara, maior renda per capita, maior expectativa de vida. Isso indica que é possível viver muito mais, isso tem acontecido no último século, um ganho enorme de sobrevida, de longevidade, pela aplicação do conhecimento a práticas, a rotinas. Nós todos devemos buscar isso, então, mais vida e com qualidade. Mas há barreiras para a prevenção e controle de doenças, e a gente precisa estar muito atento a isso. Há lacunas no conhecimento, muita coisa a gente não sabe, não é? Não tem um tratamento para a Covid que seja muito eficaz. Há lacunas na tradução do conhecimento, e isso é bastante frequente e doloroso, né? Porque você tem o conhecimento, mas não consegue transformar aquele conhecimento em uma prática, por limitações variadas, políticas, econômicas, e, obviamente, que há limitações individuais dos profissionais de saúde, dos pacientes que, eventualmente, não usam as medicações que deveriam, por exemplo, que não adotam as condições, atitudes preventivas que seriam desejáveis. Eu dividi essa apresentação em 4 tópicos principais: o desenvolvimento sustentável com base na ciência, ampliando bastante a conversa. Eu sabia que o professor Paraná ia entrar nas minúcias todas da metodologia e eu acabei trazendo alguma coisa mais para o lado da saúde coletiva também. Resultados falso-positivos e falso-negativos. Eu não me refiro aqui a exames, a testes, mas a estudos com resultados falso-positivos e falso-negativos. A gente vai ver isso. A supervalorização da ciência,
que muitas vezes resulta de uma tentativa de se contrapor a essa situação de ignorância completa que a gente vê por aí, e trazer alguns exemplos de estudo para ilustrar o que a gente está falando. Essa é uma declaração para análise de conflito de interesse, que nesse caso, eventualmente, poderia não ser necessária, não estou recebendo nenhum benefício para estar participando aqui, exceto o meu prazer, a minha satisfação. Eu já fui membro da diretoria da Associação Baiana de Medicina há muito tempo atrás. Eu admiro muito essa organização e todos que se dedicam a mantê-la viva. Mas eu acho que vale a pena passar para vocês qual é a minha experiência que dá base a essa minha fala aqui. Então, como o doutor Hélio falou, eu sou membro da Fundação PROA, eu sou fundador da Fundação PROA e seu diretor executivo, professor da UFBA, pesquisador do CNPq, sou membro da Fundação Maria Emília. Eu sou membro de algumas organizações internacionais, e é isso que eu queria chamar a atenção, principalmente. Eu sou membro do Conselho Diretor da Iniciativa Global contra a Asma, que é uma organização não governamental, que foi fundada inicialmente pela OMS e pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde dos Estados Unidos, o NIH, e que depois se transformou numa ONG independente que elabora relatórios anuais com orientação, com estratégia de como tratar a asma. Então, eu tenho me dedicado os últimos 12 anos da minha vida, em boa parte, a esse tipo de atividade de transformar evidências em estratégias para tratamento, e isso foi muito bem discutido por Paraná de modo geral. Eu tenho atuado também na Aliança Global contra Doenças Respiratórias Crônicas, que é uma parceria, uma rede de organizações da OMS, também nos últimos 15 anos. Então, vamos para o primeiro ponto, que é o desenvolvimento sustentável com base na ciência. Esse é um documento das Nações Unidas, né, que traz os objetivos de desenvolvimento sustentável e, obviamente, a saúde tem que estar lá. A falta de saúde, a falta de boa saúde é considerada uma barreira enorme ao desenvolvimento sustentável de qualquer país, de qualquer população. E há várias metas que são muito importantes e que precisam de investimento em pesquisa. Mas há uma especificamente que envolve diretamente a questão de pesquisa, né? Que a gente vai ver em seguida em relação à saúde. Pois é, esses são os objetivos estratégicos de um plano global da Organização Mundial da Saúde, nesse período 2013-2020, para doenças não transmissíveis. E um dos pontos principais é promover e apoiar a capacidade dos países, de cada país, para realizar pesquisa de alta qualidade. Sem pesquisa de alta qualidade, a gente não consegue ter saúde de boa qualidade ou não consegue ser eficiente em lidar com os problemas, e a situação da Covid tem sido um exemplo para isso. Bem, eu encontrei esse artigo bem interessante, crítico, sobre eventuais desperdícios na área de saúde, chamando a atenção para a necessidade de se estabelecer prioridades. Uma estimativa de investimentos em pesquisa em saúde em 2010, 240 bilhões de dólares, e os autores sugerem que muitos estudos não contribuem com conhecimento relevante, há uma estimativa de desperdício de 85% dos recursos, e como sugestões para otimizar o benefício, os autores falam em repensar prioridades em pesquisa básica e pesquisa clínica, uma avaliação mais cuidadosa do conhecimento pré-existente antes de começar um novo projeto, e no compartilhamento de informações de estudos em andamento para evitar a repetição de coisas que já estão sendo feitas. Tudo isso parece muito lógico, mas não é demais refletir que uma certa liberdade
de uma certa redundância, não faz mal a ninguém, para que a gente tenha reprodutibilidade checada mais rapidamente e que se dê liberdade à criatividade dos pesquisadores de descobrir coisas como a penicilina, né, meio que por acaso, quando se faz pesquisa de forma cuidadosa. E há inúmeros exemplos disso. Então, esse tipo de comentário que está aqui faz algum sentido, mas a gente não pode engessar completamente os pesquisadores. Vamos entrar no ponto da aula principal agora, resultados falsos positivos e falsos negativos. Eu encontrei dessa ilustração, chamando a atenção aqui para a contribuição do Ibn Sina, chamado de Avicena, né, que trouxe em publicações daquela época em que viveu, né, entre lá no milênio anterior ao passado, informações interessantes. E aqui umas regras consideradas regras de Avicena, né, ou Ibn, que era um médico persa, como você deve saber, se testar uma droga pura, evitar misturar muita coisa para a gente não ficar sem saber o que aqui trouxe benefício, testar em condição única para não fazer confusão em condições diferentes, usar um grupo controle, repetir observações, o efeito para ser valorizado deve ocorrer na maioria dos casos, atentar para variáveis confundidoras e a necessidade de experimentar em humanos, não somente em animais. Muito interessante esse tipo de observação vindo de tanto tempo atrás, que muitos hoje esquecem esses princípios. Mas muito bem, para a gente refletir sobre essa coisa de estudos falsos positivos, ou estudos com resultados falsos positivos, estudo com resultados falsos negativos, é importante a gente ter em mente o que se usa para calcular o tamanho de amostra para estudos comparativos nesse caso. Então, a gente tem o erro alfa, que também é chamado de erro tipo 1, que é a chance de uma diferença encontrada no estudo ser devida ao acaso, e ela, usualmente, é o nível de significância adotado no estudo. Em geral, um P menor do que 0,5, indicando um erro alfa aceitável de 5%. Tudo isso porque a gente trabalha com a amostragem e, por mais que a amostragem seja feita com a metodologia adequada, há possibilidade de erro. Então, voltando a essa questão, vamos lembrar aqui que um erro alfa de 5% quer dizer que a gente aceita que um estudo tenha um resultado e que esse resultado, a chance de ser real, o resultado é de 95%, e há uma chance de 5% daquele resultado ser um resultado falso positivo. Então, a gente, quando olha para a literatura, a maioria dos estudos que indicam que um tratamento A é melhor do que um tratamento B, a gente já imagina que pode haver uma proporção pequena de falsos positivos. E agora, o falso negativo, né? É o erro beta tipo 2, onde que é a chance de concluir que não há diferença quando a diferença de fato existe. O poder do estudo é 1 menos beta. Por exemplo, se o beta é 0,2, então 0,2, 20% de chance de falso negativo, o poder é 0,8 ou 80%, que é um poder aceitável. Como vocês veem, se aceita um erro beta muito maior do que o erro alfa. Porque quando você tem uma situação de falso positivo, é muito mais grave do que um falso negativo. Então, a gente aceita que a gente pode não detectar uma diferença que pode existir. Isso é particularmente grave quando se trata de um estudo de segurança. Então, você deixar de detectar um evento adverso, então, um erro tipo beta para estudos onde está envolvida a questão da segurança, tem que ser um erro muito mais baixo
do que esse, né, e o poder deve estar chegando perto de 100%. Muito bem, então estudos para avaliar superioridade, que é o habitual, se busca avaliar se um tratamento é melhor do que o outro. Quando o estudo é planejado, o tamanho da amostra é estabelecido para que haja um alto poder estatístico para detectar uma diferença relevante entre os dois tratamentos. E se estabelece o que é uma diferença clinicamente relevante. Para esse tipo de estudo, um resultado estatisticamente significante indica que um tratamento é melhor que o comparador. É o padrão de estudo mais comum. Existem também os ensaios de equivalência, quando se busca avaliar se um novo tratamento é equivalente a um tratamento antigo. Isso é importante se o novo tratamento é mais seguro, mais conveniente ou mais barato. Quando o estudo é planejado, o tamanho da amostra é estabelecido para que haja um alto poder estatístico para estabelecer que não há diferença relevante entre os dois tratamentos, algo parecido com o que acontece em relação ao erro beta. Os limites para equivalência devem ser pré-estabelecidos, dentro do que é clinicamente relevante ou razoável, e usualmente requerem uma amostra maior, justo como eu comentei em relação ao erro beta. Mas existe ainda um outro tipo, um subtipo do estudo de equivalência, que são ensaios de não inferioridade, que buscam avaliar se o novo tratamento não é pior do que o antigo. Aqui tem um detalhe técnico, que nessa situação a análise é unicaudal, uma análise estatística um pouco diferente, mas simples, até de alguma forma menos exigente. Muito bem, eu queria trazer aqui exemplos, acrescentando ao que já foi comentado pelo professor Paraná, com muita propriedade, sobre a avaliação de segurança de tratamentos, né? Onde se precisa de um grande número de pacientes por longo prazo para que se estabeleça essa segurança. E há exemplos múltiplos por aí. Houve problemas com antihistamínicos, como a terfenadina e o astenisol. Os mais antigos da minha época sabem muito bem disso, as pessoas tomavam à vontade, achando que eram medicações seguras, e essas medicações foram retiradas do mercado por efeitos cardiovasculares graves e muitas mortes. Tem havido problemas com quinolonicos, como vocês sabem, isso tem diminuído muito o uso dessas medicações, que ainda são bastante úteis, e houve problemas, por exemplo, com um macrolíder chamado eritromicina, que era bastante tóxico, inclusive para o fígado. Nesses casos, é fundamental que a gente tenha, além dos ensaios clínicos de fase 3, que habitualmente são o que dá base para a aprovação de um produto, que a gente tenha uma vigilância pós-marketing ou estudo de vida real para acompanhar essas medicações. Muito bem. Alguma coisa sobre supervalorização de ciência, que eu acho que é importante a gente refletir. Aqui é o extremo da desvalorização da ciência, né? O Galileu, considerado um dos pais da física moderna, foi perseguido, né? Até quando morreu, vivendo aí entre Pisa e Florença, uma distância não muito grande, viveu bastante, né? Mas viveu em prisão domiciliar boa parte da sua vida, simplesmente porque dizia que a Terra não era o centro do universo, né? E foi obrigado a desdizer e coisas absurdas. Tem horas que eu fico com medo de que esse tempo volte, muito aí na linha do que o professor Paraná comentou. Mas também a gente não pode partir para o oposto, achar que a ciência é tudo. Aí eu trago essa ilustração, um cisne branco. A gente sabe que a maioria dos cisnes são brancos, mas existe excepcionalmente um cisne negro, e como este autor menciona nesse livro muito interessante, fenômenos altamente improváveis podem fazer uma enorme diferença. Por exemplo, se um evento adverso fatal acontecer com você ou com o seu paciente, ele passa a ter uma importância enorme. Então, é bom que a gente não negligencie para o que é improvável, sabendo que toda a construção
da pesquisa médica, de modo geral, dos ensaios clínicos, é baseada em probabilidade. Muito bem. Ainda sobre esse ponto de supervalorização da ciência, eu trago aqui alguns aspectos de supervalorização de métodos, para nós chamar a atenção que os ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas e as meta-análises são os delineamentos de estudos de maior confiança e, por isso, estão no topo do ranking de qualidade de pesquisa, mas é bom lembrar que há muitas críticas aos ensaios clínicos randomizados, porque nem sempre a amostra da população estudada corresponde à amostra que existe quando você vai tratar o paciente. Então, o estudo pode ter uma grande validade interna, mas a validade externa dele é extremamente limitada. Isso é muito comum na minha área, eu imagino que seja também em várias outras áreas. Em relação a revisões sistemáticas e meta-análises, tem havido muita crítica ultimamente, uma certa falta de critério da inclusão de estudos e, com perdão da má palavra, eu vou falar em inglês para diminuir o impacto da palavra, tem um artigo muito crítico das meta-análises que diz assim, shit in, shit out. Então, se você bota porcaria para meta-análise, não vai sair nada que preste. E a gente teve vários exemplos disso recentemente nessa história da Covid. Vamos ver agora alguns exemplos de estudo para discussão, finalizando brevemente a minha apresentação. Esse é um estudo muito interessante que avalia combinações de tratamento para DPOC, pacientes com DPOC mais grave, e o que a gente vê aqui é que esses dois grupos de tratamento foram muito melhores do ponto de vista de probabilidade de morte do que esse tratamento aqui de cima. Qual é a diferença entre esses grupos? É que essas opções de tratamento aqui de baixo usam broncodilatadores com corticosteroide inalado, enquanto que esse grupo aqui de cima, onde houve mais morte, é só uma combinação de broncodilatadores. Esse é um estudo que tem como desfecho mortalidade, uma coisa que não é muito fácil a gente observar, exceto se a gente acompanha o paciente por muito tempo. Nesse caso, foi 1 ano de acompanhamento, mas era um paciente já de uma certa idade, 65 anos em média, e pacientes com DPOC grave, com exacerbações, o que facilita a gente observar esse tipo de desfecho. Muito bem, aqui um outro estudo que avaliou também combinação de broncodilatadores e corticosteroide, em combinação dupla ou tripla, e a gente vê aqui que no grupo que usou a combinação tripla, que são 2 broncodilatadores com corticosteroide, houve uma certa vantagem para o grupo que usou um broncodilatador com corticosteroide, uma vantagem de 84 ml no volume expiratório forçado no primeiro segundo. Não é uma vantagem muito grande do ponto de vista clínico, exceto se o paciente tiver com uma função pulmonar muito baixa, mas isso habitualmente não tem relevância clínica, é uma diferença com um P de 0,0002, mas do ponto de vista clínico isso não é tão relevante. Da mesma forma que nesse outro estudo, e agora se faz estudos gemelares, né, para conseguir aprovação de medicação, também uma diferença estatística muito elevada e uma diferença de volume, né, objetiva, que não é tão grande. No entanto, há um outro desfecho aqui, que foi um desfecho secundário desse estudo. Na realidade, esses todos são desfechos secundários, o desfecho primário foi outro, mas o que eu quero chamar a atenção é justamente aqui, em relação a exacerbações graves, e aqui nesse caso eles combinaram os dados dos 2 estudos, porque eram estudos com uma metodologia muito semelhante, e a gente vê aqui uma diferença razoável, que foi de uma razão de taxa de 0,77, então 23% de diferença, que se a gente considera exacerbações graves,
com risco de morte, com hospitalização, em termos de custo, de risco de modo geral para o paciente, é algo significativo. Paraná falou dos estudos de vida real, eu acho que é uma evolução interessante, eu acho que deveriam complementar, na maioria das vezes, os estudos randomizados, mas há situações em que se pode pular diretamente para eles com uma base já sólida de estudos prévios. O que eu imagino é que no futuro a gente vai simplificar os estudos de fase 3 para garantir mais eficácia e estudar a tolerabilidade e a segurança em estudos de vida real, muito bem acompanhados, muito bem conduzidos, usando toda a tecnologia que a gente tem hoje de comunicação. Bem, pessoal, já estou chegando aqui para o fim. Esse é um estudo que nós tivemos a honra de participar, liderado pelo professor Maurício Barreto, do efeito da revacinação com BCG na incidência de tuberculose em crianças de idade escolar no Brasil. Era uma prática que se fazia naquela época, 20 anos atrás, uma revacinação com BCG, e esse foi um estudo que quase 200.000 crianças em um braço, e quase 200.000 crianças em outro braço. Houve uma randomização por cluster, o cluster eram as escolas. Esse estudo envolveu Salvador e Manaus. E o que se observou em termos de eficácia é que a eficácia da revacinação foi de 9%, com aqui uma variação no intervalo de confiança de menos 16% a 29%, então não foi estatisticamente significante. Então, esse é um estudo negativo que mudou uma política pública que era equivocada pela falta de evidência, né? E esse estudo é um estudo que foi muito importante na política de vacinação para BCG no Brasil, trazendo uma economia muito grande, né? E permitindo que isso fosse usado para outros estudos. Então, a importância de um estudo negativo. Esse é um outro estudo interessante. A gente tem avaliado as municipalidades do Brasil, os municípios do Brasil, que são as unidades de estudo, e a gente observou que o fato de ter corticoide inalado de forma gratuita a partir de 2003 trouxe uma enorme redução na chance daquele município ter menos mortes por asma, né? Então, uma medida de alcance de saúde pública muito importante, que não é nada absurdo, que faz parte das políticas governamentais ultimamente, mas que alguns municípios poderiam não adotar. Uma outra avaliação bem interessante é sobre a questão de morar em zona urbana ou não, e a gente observa que a chance de ter a redução da mortalidade nos casos em pessoas que moravam em área urbana, nesse mesmo tipo de análise de todos os municípios brasileiros, aqui então é a chance de não ter redução, né? Então a chance de não ter redução foi grande nos casos de indivíduos que moravam em área urbana, indicando que morar em área urbana não dá proteção para não morrer de asma, pelo contrário, possivelmente está associado a maior risco de morte, por razões que a gente tem que discutir, né? Mas o fato é que um estudo desse tipo traz informações importantes. Eu vou pular isso aqui, por questão de tempo, e eu quero concluir dizendo que a utilização de políticas e práticas de saúde pública bem informadas é essencial para o desenvolvimento sustentável. Não existe verdade absoluta em pesquisa médica, pode haver erros de todo tipo, e a gente tem que ser humilde, como o Paraná enfatizou. A gente tem que reconhecer que a ciência deve respeitar os seus limites, deve respeitar a cultura e deve respeitar as crenças de cada indivíduo. A relevância clínica, o impacto em saúde pública e a significância estatística não são a mesma coisa.
Bem, meus amigos, era isso que eu tinha a falar. Eu agradeço e fico aguardando os comentários dos debatedores e as perguntas. Obrigado, doutor Álvaro. Mais uma apresentação muito enriquecedora. Agora, dando seguimento, abriremos espaço para o debate. Eu convido para a mesa os debatedores, doutor André Almeida e doutor Antônio Alberto Lopes. Doutor André Luiz Almeida, presidente eleito do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, gestão 2022-2023. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Educação Médica da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, é presidente da Academia de Medicina de Feira de Santana, cadeira 2, e é também membro titular da Academia de Medicina da Bahia, na cadeira 32. O doutor Antônio Alberto Lopes é professor titular e livre docente da Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, e professor de Clínica Médica, Nefrologia, Epidemiologia Clínica e Medicina Baseada em Evidência. Ele é também mestre em Saúde Pública e PhD em Ciências Epidemiológicas pela Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, e membro titular da Academia de Medicina da Bahia. Eu passo a palavra para vocês para que possam nos ajudar na condução desse evento. Professor Dr. Alberto, por favor. Boa noite a todos, todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, com meus colegas, com o professor Hélio Braga, meu colega confrade da academia, meu colega cardiologista, André, prazer grande. E os expositores, né, o professor Raimundo Paraná, o professor Álvaro Cruz, realmente é um prazer muito grande mesmo, viu? As exposições foram excelentes, muito boas exposições vindas de quem faz pesquisa, né, de quem ensina e analisa pesquisas criticamente e quem ensina. Isso é muito importante, né? Eu também sou pesquisador e ensino também análise dos trabalhos. Valorizo muito trazer essas questões da prática clínica, né, e ensinar principalmente estudantes, residentes, né, como tendo uma questão, ele buscar a resposta para essas questões, pesquisar, né, buscar analisar criticamente os trabalhos. E a gente, fazendo isso, a gente nota deficiências, eu diria assim, né, da formação que nós temos, acho que das nossas escolas, em termos de formação científica dos estudantes. Isso traz para a prática que a gente vê a prática médica, né? Prática médica, eu acho que é notório, né? A grande maioria dos médicos, eles não adquiriram, digamos assim, conhecimentos e atitudes referentes a fazer com que suas práticas elas sejam fundamentadas com evidências científicas, né? E eu, partindo desse ponto, né, que é uma constatação, vamos dizer assim, né, constatação nossa, eu gostaria de ouvir os brilhantes expositores, distribuir também com meu colega André também para comentar, né, como é que eles, né, eles trazem de recomendações, sugestões, quer dizer, seriam modificações que deveriam ser feitas, por exemplo, nos currículos de medicina, né, em termos já que nós estamos falhando, né, na formação médica, em termos de conhecimento de atitudes, para trazer os nossos egressos na vida prática, será o quê? Não é suficiente você ter cursos de estatística, epidemiologia, né, ou um TCC, vamos dizer assim, né, que os estudantes fazem pesquisa, mas isso não está sendo suficiente. Vocês poderiam sugerir forma da gente melhorar? Seria no ensino médico? Eu imagino que o ensino médico teria um papel importante nesse aspecto. Eu gostaria de ouvir os expositores primeiro, talvez o nosso colega André também. Paraná, você primeiro. Está sem som, Paraná.
Excelente pergunta. Eu acho que muita coisa pode mudar no currículo médico, né? E a começar na nossa casa. Acho que precisa introduzir essa questão e precisa introduzir a questão da comunicação e da contemporaneidade. E trazer de novo o aluno para a beira do leito, para o ambulatório. Acho que hoje o ensino médico ele deixa imensas lacunas. E aí não importa qual a escola médica aqui que o indivíduo é egresso, que ele está cursando, no momento em que a gente vê esse indivíduo na prática, a gente identifica a lacuna, essa é apenas uma delas. Eu acho que a questão da leitura de artigos científicos e de análise crítica de artigos científicos deveria permear todo o curso médico. Mas, Antônio Alberto, há um grande problema. Eu não teria uma disciplina específica para isso, mas eu teria algo transversal em todas as disciplinas. Mas aí você precisa ter também pessoas que se motivem para fazer isso. E eu não sei se nós teríamos no nosso modelo atual. Mas eu concordo com você, essa é uma das grandes lacunas, porque o indivíduo que não tem uma boa formação científica, e se ele não tiver também uma boa formação técnica, ele é presa fácil para uma medicina muito cara e de poucos resultados. É aquele indivíduo que é um voraz demandador de exames, né? Como dizia o professor Rebouças, médico que pede muito exame é ignorante, né? Ele dizia sempre isso, e é verdade. Hoje eu constato isso com toda clareza. Não se deve pedir muito exame, porque muito exame significa que o indivíduo não contextualizou o raciocínio clínico. E o indivíduo, esse médico, ele não sabe ler, ele não sabe absorver absolutamente nada do que ele lê, ele não tem juízo crítico e ele acaba sendo presa fácil das redes sociais e sai por aí prescrevendo um monte de porcaria. A gente viu isso recentemente e continua vendo, né? Então, concordo com você. Eu acho que precisa mudar e logo. Pergunta, e passando para o doutor Álvaro, para poder ele fazer um comentário, uma pergunta de Maria Eduarda Cobayá. Vocês acreditam que grupos de pesquisa são uma boa forma para os acadêmicos fazer iniciação científica, ainda mais nos primeiros semestres? Isso tem uma relação com o tema anterior, né? Eu concordo totalmente com os comentários de Paraná, e eu queria acrescentar que uma questão fundamental é o estímulo à pesquisa dentro das universidades. E o fato de ter assim uma pós-graduação que valoriza o professor que publica mais não é suficiente, né? Não é suficiente. A gente tem que ter primeiro tem que ter um clima e um ambiente favorável a boas práticas clínicas e, em cima disso, construir, preservando algum espaço para que se invista em atividades de pesquisa em todos os níveis. Quando se faz pesquisa epidemiológica é mais fácil. Na área de pesquisa clínica a coisa complica, né? E realmente eu não tenho visto isso como uma prioridade concreta nas universidades. Mas o fato é o seguinte, eu acho que os estudantes de medicina devem ser estimulados a se envolver em grupos de pesquisa e, como o Paraná falou, em toda a oportunidade de discussão se deve discutir a questão da pesquisa, né? Sempre que se discute uma conduta, por exemplo. Não é que todo médico tem que ser um pesquisador, mas todo médico tem que ter uma capacidade de entender o resultado de uma pesquisa, e ler um artigo, né? Então, isso é indispensável hoje, diante de tantas informações que circulam por aí, a gente tem que ter um mínimo de senso crítico. Muito bom. Professor André, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a ABM pelo convite e eu quero parabenizar de forma efusiva essa iniciativa por um motivo muito simples. Uma discussão como essa, no cenário de uma academia,
quando nós estamos lidando com colegas que fizeram pós-graduação, fizeram o seu mestrado, fizeram o seu doutorado, estão envolvidos com o grupo de pesquisa, é excelente. Por quê? Porque o discurso será facilmente compreensível e gerará discussão, gerará hipóteses e propostas de soluções. A questão é, no nosso universo médico, no Brasil, eu não tenho esse dado, quantos colegas estão capacitados a discutir um artigo científico que foi apresentado aqui? Ah, não, o melhor trabalho a ser lido, que vai nortear a conduta, muito provavelmente haverá de ser um ensaio clínico randomizado. Eu concordo. Quando bem feito, quando seguindo todos os critérios, uma meta-análise bem feita, concordo. Mas quantos colegas no Brasil têm capacidade, foi formado, para poder identificar que aquele ensaio clínico está bem feito? Ah, não, a tabela número 1, Paraná, tem lá uma excelente randomização. Passou no crivo? Em parte. Se ele não utilizou a intenção de tratar, ele vai aumentar em muito o risco, se o resultado for positivo, de ser um falso positivo. Quantos de nós que não fizeram uma pós-graduação? Eu vim aprender. Eu estou tentando aprender quando eu comecei a fazer há 10 anos atrás a minha pós-graduação. Então foi feito mestrado, foi feito doutorado. Eu faço aqui uma homenagem ao querido professor Carlos Marcílio, que foi quem me ajudou bastante nesse processo, na caminhada lá na minha querida Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu me formei em 86. Eu estava comentando antes de começar em off que eu tive o primeiro contato com estatística no primeiro ano de medicina, no primeiro semestre de medicina. Imaturidade total. Não queria saber daquilo não, queria ver a anatomia, professor Alva. Eu queria ver o coração lá no indivíduo, eu queria ver, aprender a ferir pressão. Então, assim, de lá para cá, algumas coisas estão mudando, e eu faço menção aqui ao professor Antônio Alberto, com seu grupo de medicina baseada em evidência na UFBA. Faço menção ao querido amigo e professor Luiz Cláudio, com o mesmo grupo na Escola Baiana de Medicina, e vários outros que pontualmente estão fazendo isso. Então, as escolas precisam abrir o olho. Por quê? Porque quem não abrir o olho, existe uma tendência de ficar para trás. Mas aí a gente cai em outro grande problema. Qual é o problema? É muita escola de medicina que está sendo aberta. É muita gente. E como está a capacitação desses professores, colegas professores, que estão lá nessas escolas distribuídas por esse Brasil todo aí? Será que todos estão capacitados a oferecer para os seus alunos um mínimo de formação científica para poder identificar o básico do básico, de que o estudo observacional ele é apenas exploratório e raramente um pouco mais do que isso? E poder informar os seus alunos, para evitar isso que a gente está vendo na mídia aí, eu anotei aqui enquanto estava falando, para eu não esquecer, que eu achei o estudo exploratório, passar para os alunos isso, que o estudo exploratório não deve gerar notícia. Ele deve gerar hipóteses. Quem deve gerar notícia é o estudo confirmatório. Esse que deve ir para a mídia. Bateu o martelo e afirmou que é aquilo. O que nós estamos vendo é que muitos estudos exploratórios, de péssima qualidade, vão para a mídia. E o colega que não tem um senso crítico de diferenciar, pega aquilo e já joga na mídia social. E o paciente olha e diz, ó, aquilo é bom. E aí a gente como é que fica? Então, eu sinto incomodado por isso. Sabe por quê, Nivaldo? Nivaldo, nosso querido aqui, César, nosso presidente da ABM. Sabe por que eu me sinto incomodado por isso? Porque eu, às vésperas de fazer 60 anos, com 35 anos de formado, professor Alva, eu sinto que minha geração falhou. E falhou feio. Não foi pouco, não, foi feio. E nós temos que assumir essa culpa e ainda, no que nos resta, tentar mudar. Porque tem aluno que está atento. Vocês acham que essas ligas apareceram por quê? Que eu acho que é a salvação de muito curso. São as ligas acadêmicas.
As ligas apareceram por quê? Porque é bonitinho? Não. Os alunos percebendo as deficiências que tinham nos cursos, nas mais diversas áreas, com raríssimas exceções. Irmão, é o seguinte, ó, professor Zé das Couves ali não quer saber de nada. Vamos nos reunir aqui para estudar, senão a gente vai... Desculpa o termo, o pessoal está dando risada, mas é para dar risada mesmo, porque se não for, vai chorar. Vamos nos reunir aqui para ver se a gente faz alguma coisa para salvar, porque o tempo é curto. A vida é longa, mas o tempo é curto, viu, professor César? Então, vamos nos antenar para poder ver se a gente consegue correr atrás desse prejuízo. E nós temos que tirar o chapéu para aqueles que estão heroicamente trazendo fatos novos. A preocupação é muito grande. Ah, você vai aprender na residência, não aprende. Na pós-graduação lato sensu, você aprende a trabalhar. Eu aprendi a trabalhar. O médico perde o medo do trabalho. Então, assim, você vai aprender a publicar? Não aprende. Vai aprender eu não aprendi. Vai aprender a interpretar um artigo científico? Eu não aprendi. Eu só aprendi quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado. E o pior de tudo, com o aumento de número de escolas de forma exponencial, o aumento de vaga de residência não está acompanhando. E de pós-graduação, pior ainda. Eu não vou me alongar, eu quero trazer esse tema à discussão e ouvir a opinião tanto do professor Álvaro, quanto do professor Paraná, professor Antônio Alberto e professor Hélio. Bom, eu posso comentar. Eu puxei essa conversa interessante, né? E devo dizer o seguinte, vou pegar todos os pontos e com todos eles eu concordo, né? Quando o Paraná coloca que a coisa tem que ser uma coisa horizontal, né? E quando o professor Álvaro coloca que a prática é fundamental, que a prática clínica é fundamental. Então, eu concordo com todas essas coisas que estão colocando e com o meu confrade André também, com as colocações dele. E eu acho que a gente tem, por exemplo, eu faço atividades, por exemplo, indivíduos já no 6º ano de medicina, né, e residentes, né, de ler artigos, de buscar coisas que estão na enfermaria, trazer uma questão clínica e tal. É o final já, tudo, né, é um ponto que me serve mais para ver as deficiências, né, que eles apresentam no curso médico, mas isso não é uma coisa horizontal. Quer dizer, o horizontal, quando o professor Paraná coloca, que isso esteja ao longo do curso médico, não numa disciplina como o colega André teve lá no 1º ano e acabou, e ele não viu ligação disso com a medicina, de modo algum, né? A prática clínica tem que ser bem feita, né? Todos nós aqui, Paraná, o professor o Álvaro, o André, né? Radiologista aqui, né? Já foi meu interno também, né? Nós sabemos da importância que a gente dá realmente com formação clínica, né? Formação clínica do indivíduo. Eu acho que essa clínica, ela é quem vai trazer realmente questões importantes, que ela que vai fazer a coisa horizontal, quer dizer, isso gerar questões em que o indivíduo pode ser estimulado aí a pesquisar a literatura. Isso nós não temos, não. Eu estou dizendo algo que nós não temos, né? Buscar trabalhos e analisar criticamente. Eu acho que dessa forma ele vai fazer uma integração com conhecimento epidemiológico, que é a ciência básica, e não pode tirar a ciência básica da pesquisa clínica, é epidemiologia clínica. Ele vai fazer isso de uma forma integrada e horizontal. Não é? Eu diria o seguinte, à medida que ele dê clínica médica, a gente deve começar isso. Né? Eu estou com essa ideia do Journal Club, que eu faço no 6º ano, eu gostaria disso aí ser todo o tempo, e que entrasse para a residência e que entrasse como uma atividade que fosse de extensão. Você já falou da parceria com a ABM, né? A gente ter alguma coisa dessa realmente levada para os médicos, educação continuada dos médicos. Falando dos grupos de pesquisa, né? Que também são importantes, esse grupo de pesquisa, ele estaria fazendo parte também dessa atividade horizontal. Agora, eu acho importante que o grupo de pesquisa, ele não seja apenas para o estudante, ele ser uma parte da pesquisa, tipo só coletar dados da pesquisa, eu acho que ele não vai aprender pesquisa. Eu acho que esse grupo de pesquisa, ele deve estar fazendo parte dessa educação horizontal, continuada, em que ele sirva realmente para trabalhar essa mente do estudante, né? Eu acho importante que a gente tenha uma metodologia ou uma pedagogia, vamos colocar aqui no aspecto bem educacional, que torne
essa atividade de aprender a ser crítico do conhecimento científico algo agradável. Que as pessoas, de modo geral, 100% dos estudantes, eles comecem a gostar daquilo ali, né? Aquilo é muito bom fazer isso aqui, eu vou fazer a vida inteira, porque ele vai ganhar não só conhecimento, mas ele vai adquirir atitude. Esse indivíduo, com certeza, André, esse indivíduo realmente, a vida prática dele, né? Ele vai dizer assim, olha, medicina é gostoso porque a gente está o tempo todo buscando conhecimento, né? O tempo todo estudando, o tempo todo analisando criticamente. Se você não tornar isso uma necessidade, algo que eu faço por prazer de fazer, né? Eu acho que a gente realmente não chega lá. E eu acho que isso aqui, como o professor Álvaro colocou, o professor Raimundo Paraná colocou, trazendo essa coisa, valorizar a clínica, a medicina, né, com o paciente, com a população, que o médico não lida só com uma pessoa, né, tem a questão de medicina da família, a sua responsabilidade com a população, e trazer isso como realmente o centro, né, do levantamento de questões. Eu acho isso realmente fundamental, né? É um trabalho grande que eu tenho, por exemplo, o estudante chega, ele aprende lá uma estatística e ele acha que ele chega no artigo e ele entende o artigo, valor de P, significância estatística. Você sabe como é que eu discuto, ensino o estudante? Não fale de significância estatística, isso está abandonado, significância estatística. A gente tem que falar de significância clínica, temos que falar de medidas de efeito, temos que falar se esse trabalho presta, como foi desenhado, os vieses, tem que aprender a fazer isso. Retire, não fale de significância estatística, que isso já está... As próprias sociedades de estatística já estão dizendo que isso não vale a pena. Tire, isso aqui só fez atrasar o conhecimento científico, né, dar foco em significância estatística. É uma dificuldade grande. Ele chega no 6º ano, residente, apresenta um trabalho, vai lá, uma tabela, e ele vai em cima de uma coluna, aí ele se estraga, porque o New England Journal of Medicine não coloca nas características do ensaio clínico, ele não coloca o valor de P. Porque o que interessa é se tem homogeneidade, quer dizer, tem um balanceamento, quer dizer, entender isso aqui, porque a importância do ensaio clínico é que é um estudo que você pode, pelo próprio tipo de desenho, você pode ajustar para efeito de confusão, inclusive das variáveis desconhecidas. Quer dizer, isso que ele tem que entender, não é valor de P que vai dizer isso aqui, né? Se o estudo for um estudo tão grande, você vai encontrar diferenças mínimas que vai dar um P menor do que 0,05. Se o estudo for pequeno, você não vai ver. Então, é uma coisa que ele chega, isso aqui é o diagnóstico que eu faço, vendo estudantes já no final do 6º ano e residente, de que eles não sabem, de um modo geral, analisar um artigo científico. E ele vai para a vida prática sem nenhum interesse disso, né? E a grande maioria deles realmente não vai, como André, eu, que continuamos aprendendo, né, com entusiasmo, porque sabe achar que isso realmente é uma coisa importante. Ok, muito bem. Isso vai justamente isso é muito válido, porque tudo que você falou aí, Antônio Alberto, é o que o Paraná falou. E esse colega vira o quê? Ele vira, Paraná foi muito feliz, vira uma preda fácil. E vira uma preda fácil que traz grandes problemas para os pacientes. Há uma pergunta aqui de Marília Dias Bezerra Santos. Há um melhor caminho para iniciar a produção científica no meio acadêmico, individualmente ou em grupo? Há tipos de estudo ou temas mais favoráveis? Acho que se encaixa realmente dentro dessas discussões que nós estamos tendo em relação à necessidade de melhorarmos a parte científica dentro das universidades e das faculdades de medicina. Como nós podemos ajudar? Como iniciar? Posso citar só um pequeno discurso que eu digo para os meus alunos com frequência. Um pequeno ditado. É um ditado africano, que pela dificuldade da savana, da selva, da situação na África, tem um ditado africano que diz assim, ó: você quer ir rápido, você vá sozinho. Agora, você quer ir longe, você vai em grupo. Então, a colega que perguntou aí, se você quer aprender a estudar, pesquisa, a interpretar trabalhos, a saber o diferenciar, a meta-análise é boa, pode ser excelente, mas pode ser um desastre. Mas você precisa identificar por que ela é um desastre. Se você pega uma meta-análise que tem um artigo científico, um ensaio clínico, que ele tem um peso muito grande, e esse ensaio clínico ele é ruim, você joga a meta-análise toda pelo buraco.
Mas você vai aprender isso se você conversar com o professor Antônio Alberto, se você presenciar o professor Paraná, se você estiver com o Luiz Cláudio, e com pessoas que sabem fazer e que vão lhe ensinar, e você está disposto a aprender. Perfeito. Uma pergunta para doutor Paraná e doutor Álvaro. Ao melhor, em casos de pioneirismo científico, uma pergunta de Maria Eduarda Kobayá, em caso de pioneirismo científico sobre um tema, com escassez de mais referência na literatura, como coletar evidências pertinentes? Paraná, vai lá. Escassez de dados da literatura, mas você tem uma informação nova, você vai ser muito claro na sua discussão. Você vai apresentar o que você tem. Geralmente, isso acontece muito em doenças raras. E em doenças raras, a gente faz estudo de casuística mesmo. Não tem muita saída, não. Estou entendendo que sua pergunta é muito nesse sentido. Isso não pode ser motivo para você não publicar. Vou citar um exemplo agora. Aqui na Bahia tem uma doença que não se vê no restante do Brasil, chamada esclerose hepatoportal, ou síndrome de síndrome da veia porta ocluída, enfim. É uma doença extremamente rara, não se tem dados na Bahia. Os dados que se tem na Bahia eram todos com ectosomose, mas essa é uma doença que parece, mas é diferente. Então, a gente está fazendo o quê? Nós estamos pegando o que tem na literatura e estamos fazendo uma casuística com, até o momento, 62 casos. Quando a gente publicar essa casuística, nós vamos ter condições de comparar os nossos dados com dados de outros colegas que também publicaram suas casuísticas. E aí você pensa em voos altos. Mas é o que eu falei, são estudos exploratórios. Estudo exploratório é para isso, é para gerar hipótese. E já gerou. Por quê? Embora não tenha sido um estudo de caso-controle, a gente encontrou um grande número de indivíduos que se expuseram a fórmulas emagrecedoras, a essas fórmulas aí moleculares e essas outras corruptelas que aparecem por aí. E que isso não estava descrito em outros artigos. Então, isso levantou uma hipótese. Então, nos fez desenhar o quê agora? Um estudo de caso-controle. E a minha pergunta para o estudo de caso-controle é: a exposição a ervas, chás, fitoterápicos, é um fator de risco para a síndrome da veia porta ocluída? E aí a gente vai ter que comparar, fazer um estudo de caso-controle, comparando, sim, grupos, pacientes que têm a doença com pacientes que têm uma doença parecida e avaliar essa variável. As coisas são assim, a gente começa do nada. Se vocês pegarem a história da medicina na Bahia, na Faculdade de Medicina, quando o professor Zilton Andrade começou a descrever os achados da ectosomose, quase não tinha nada sobre a ectosomose. Ele, professor Eugênio Rocha, quase não tinha nada. Quando houve também a salmonelose de curso prolongado, não tinha nada. Foi gerado a partir de estudos de campo, avaliando pacientes que tinham quadros febris prolongados, com grande hepatosplenomegalia, enfim. Mas, assim, eu gostaria de voltar àquela questão da iniciação científica. Eu acho, a gente tem duas pessoas que a gente tem sempre que referenciar nessa área na faculdade, na Bahia. Uma é o doutor Armênio Guimarães, que foi quem introduziu a iniciação científica. Eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica no primeiro ano. Um programa estruturado, na época, eu acho que era a Fundação Kellogg, salvo engano, mas o Antônio Alberto vai lembrar disso aí. E o professor Eugênio Rocha, que abriu os Estados Unidos com uma perspectiva de formação, e não só clínica, mas também formação epidemiológica. E também posso dizer que o professor Roberto Santos também teve uma grande participação, porque ele também abriu, sobretudo na Inglaterra, os caminhos para mudar a visão científica. Mas isso, na nossa escola, eu acho que a iniciação científica faz toda a diferença, mas, claro, depende do orientador. Eu, outro dia, num evento, ele vai lembrar disso, nós temos uma sessão científica para discutir nódulo hepático, e eu olhei para trás e fiquei emocionado, porque
Eu tinha 6 alunos de iniciação científica sentados na sala, todos eles excelentes, todos eles. E isso, para mim, na minha experiência pessoal, tudo controlado, faz toda a diferença. São poucos os alunos que passaram iniciação científica que não têm uma carreira brilhante. Vou fazer uma pergunta para o Dr. Álvaro de Maria Eduarda. Qual seria a parte mais importante do texto ao se analisar um artigo científico? É a metodologia? Eduarda, essa é uma dúvida que a gente vê muito frequente, mas eu concordo totalmente com o professor Paraná, e ele abordou isso na apresentação dele. O artigo pode ter uma metodologia bem descrita, porque copiou alguma coisa de um outro, e falhar em vários outros aspectos. Então, eu acho que a gente tem que começar do título, dar uma olhada no resumo, e aí a gente observa a introdução, os métodos, os resultados e as conclusões para ver se as coisas fazem sentido. Dá uma olhada nas tabelas, nos gráficos. Essa é a sequência que eu uso habitualmente. A metodologia, eu diria que é a parte do estudo que, de um modo geral, é mais fácil de se copiar de outros ou de se imitar, copiar literalmente, mas produzir alguma coisa que já foi feita antes. Óbvio que é importante, se você considera que aquele artigo vale a pena ler, depois você tem que checar a metodologia, mas eu não acho que o caminho, a primeira coisa é olhar a metodologia em detalhe. Eu acho que a gente olha a metodologia para ver se ela é adequada aos objetivos, e isso pode ser visto no próprio resumo. Eu queria só comentar aqui, porque essa questão do PIBIC, eu gostaria de citar também a professora Eliane Azevedo. Acho que ela teve um papel também aqui importante. Exatamente. E isso aí, Paraná. E outra coisa é o seguinte, o PIBIC, antes do PIBIC, nasceu o Programa de Iniciação Científica da UFBA. Na verdade, o programa do PIBIC, ele levou em consideração, ele foi inspirado pelo programa da Bahia. Isso é importante a gente realmente colocar, né? Então, eu acho que essas coisas aí foram importantes para a gente pensar realmente e ir na frente das coisas, entendeu? Muitas coisas podem nascer daqui, nosso. A vontade de fazer é muito importante, né? Então, a gente não esperar que tenha verba do CNPq, nasceu de ideias, Fundação Keller, que você citou, quer dizer, foram verbas buscadas aqui na Bahia, né? Nasceu outras coisas que nasceram aqui na Bahia também, alguns programas especiais, por exemplo. Depois veio o PIBIC Ações Afirmativas, a gente já fazia isso aqui na UFBA antes de existir, né? Já tinha bolsas realmente para indivíduos que entravam na universidade e não tinham realmente condições. Isso já foi feito aqui dentro, e foi feito quando eu era pró-reitor. Isso aqui foi feito, né? Algumas iniciativas, por exemplo, não só o indivíduo está no PIBIC, mas existir uma demonstração do quanto ele realmente aproveitou o PIBIC. Nós criamos coisas tipo, eu não sei nem se Paraná já teve até estudante que ganhou prêmio, por exemplo, de que se o estudante ele publicasse trabalhos em revistas de alta qualidade, com primeiro autor, e inclusive os egressos também, a gente tem 3 ou 4 anos, ele era egresso, ele tinha não só um certificado, mas ele tinha um laptop, né? Então a gente fazia isso, a gente chamava de public esse prêmio, né? E para incentivar, não simplesmente estar no PIBIC. Eu acho que tem que fazer com que aquilo dali seja realmente um aprendizado de conhecimento científico, de atitude científica, tanto que fez com que ele publicasse como primeiro autor numa revista de bom impacto. A gente levava em consideração realmente o fator de impacto da revista e tinha uma comissão externa. Eu me lembro, não me lembro Paraná, mas acho que Badaró teve um prêmio de estudante dele, assim, de medicina, não me lembro. Mas era a universidade inteira, não era só a área de medicina, né? Excelentes discussões, eu parabenizo a todos os participantes do debate. Além das apresentações que foram excelentes, as discussões que seguiram foram também riquíssimas. E amanhã teremos mais. Vamos realizar uma mesa redonda sobre publicação e financiamento de pesquisa. E teremos palestra de Dr. Bruno Bezerril e Dr. Manuel Barral. A programação terá início às 19h30
Eu agradeço imensamente e me sinto orgulhoso de estar dividindo a mesa com os professores André e professor Antônio Alberto, e agradeço também a participação de Dr. Paraná e Dr. Álvaro Cruz, colegas do Departamento de Medicina da Faculdade da Universidade Federal da Bahia, e é com muito orgulho e satisfação que eu encerro essa segunda noite do nosso congresso, agradecendo a todos a brilhante contribuição dos doutores que estiveram conosco ao longo dessa noite, e eu expresso nosso orgulho, o orgulho da ABM de realizar esse evento. Espero que todos tenham gostado, porque amanhã tem mais um dia, e será um dia também que vai finalizar com chave de ouro o nosso evento. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado. Boa noite. O melhor certificado é alguém poder voltar a competir. É ouvir a risada de quem você nem conhecia. É voltar a receber um abraço. Em 40 anos, milhares de mineiros certificaram a rede Mater Dei de saúde. Agora, o certificado é outro. Toda a rede tem o selo JCI, o mais importante do mundo para hospitais. Isso garante que seguimos os padrões mais exigentes para você ficar bem. Ciência. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, aprendemos que a ciência, mais do que nunca, é feita por pessoas como a gente. O João, que joga bola e é cientista. Ele trocou a resenha com os amigos para encontrar soluções. E a Lídia, que é maratonista e substituiu os treinos para correr mais rápido na busca de resultados. A ciência, ao longo dos últimos meses, precisou de amigos, parceiros e voluntários para oferecer apoio e acolhimento nesse momento difícil. E foi assim que vimos pessoas que em casa vibraram e se emocionaram com os profissionais de saúde que foram levados à exaustão, mas que escreveram histórias de superação. Vimos por trás dos diplomas, jalecos e máscaras, humanos, que também ficaram isolados dos abraços, do carinho e do calor de quem eles amam. E agora que falta tão pouco, chegou a nossa hora de reforçar os cuidados com a máscara, a higiene pessoal e o distanciamento. Então, deixe seu braço pronto, pois estamos a cada dia mais perto do próximo abraço. Grupo Sabin, parceiro da saúde nessa luta pela vida. 255 milhões de reais. Esse é o total que a Credicom distribuiu para seus cooperados nos últimos 8 anos. Seu banco já dividiu ganhos com você? Na Credicom, quanto mais você usa produtos e serviços, mais participa dos resultados. Abra uma conta e vem ser dono também. Cooperar é bom, superar as expectativas é Credicom. Sicoob Credicom. Bons resultados o tempo todo.